letra, linda letra, né, Lima? Ah, Estudante sim. aí de terapia capilar, vai estar no congresso aí com a gente, se Deus quiser. Só me tirar aqui, tá mexendo? Então, vamos lá. Vamos iniciar mais uma aula, né? Que seja uma aula de muito aprendizado, que vocês possam tirar suas dúvidas, que vocês possam sair com mais enriquecimento ainda. Antes de eu passar a voz para Edna, vamos só relembrar, né, da conferência, que já tem bastante pessoas que estão presentes, já garantiu sua vaga na conferência. A partir do dia 14, nós vamos ter a nossa primeira live sobre a conferência, como a das nossas profissionais. Espero que vocês estejam lá para assistir, vai ser bem enriquecedor, né? Só uma amostrinha grátis do que vai ter na nossa conferência, tá bem? Então, tenham a todos uma boa aula, uma boa noite, e a palavra é para eles. Daqui a pouco eu volto com o sorteio, hein? Boa noite, lindas e lindos, maravilhosos do meu coração. Comunidade Seiva, sempre é um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós estamos aqui, né, com uma aula diferente, uma aula de lançamento de mais, né, uma linha para compor a família Seiva Therapy. Essa família cresce a cada dia mais, buscando novidades e inovações tecnológicas, biotecnológicas, para suprir a necessidade de todas aquelas pessoas que vêm até nós para serem tratadas, né? Então, pensando nisso, a família Seiva Therapy só aumenta, né? Graças a Deus por isso. Então, a Dai já vai colocar aqui, já a nossa apresentação. É um prazer ter vocês aqui, Norma, Cláudia, Ágata, Fernanda, Karen, né? Seu Paulo, e todos os demais que eu ainda não estou vendo por aqui, mas que tenhamos, assim, essa horinha, assim, bem proveitosa. Escutem e depois tirem suas dúvidas, porque isso é... Ai, gente, olha que coisa linda! Olha que coisa linda aparecendo aqui na tela de vocês, né? Como diz nosso CEO, vos pediste, vos entregaste, né? E aí, mais uma linha compondo a nossa família, e bem singular, mas não menos importante, na qualidade de imagem, na qualidade de tecnologia e na qualidade de princípios ativos. Né? Hoje nós sabemos que a maioria dos itens das famílias da Seiva Therapy são totalmente destinadas a cuidar do couro cabeludo. Essa linha que nós vamos falar hoje, ela tem benefícios para tratar do couro, mas a intenção dela é fortalecer também o tratamento com a haste capilar. Vocês estão me ouvindo bem? Façam assim para eu saber, pisquem aí, mandem mãozinha, mandem coraçãozinhos, né? Para eu saber que vocês estão me ouvindo, que vocês estão aí. Não me deixem sozinha, por favor. Eu gosto muito de saber que vocês estão... agora sim, cheio de coração, né? Isso é ótimo. E é isso, gente. Então, hoje nós vamos falar da linha BioRepair, né? Bio, porque saibam que toda a família da Seiva, ela é criada a partir de princípios ativos naturais, né? Princípios ativos naturais que são desenvolvidos em tecnologia de forma biomimética. E o que significa isso? São ativos naturais que são levados para o laboratório, que são cultivados, desenvolvidos para ter ali uma sequência e, com isso, a gente ter maior aproveitamento na comunicação celular e, dessa forma, nós obtemos melhores resultados, né? Porque isso é muito importante que a gente repita todo o tempo, porque os produtos são naturais, mas eles têm que passar por uma tecnologia para eles serem ali minimamente
divididos, né? Quaternarizados, para eles ficarem em moléculas menores, para que haja absorção, para que haja comunicação, para que haja entrega. Então, essa é a nossa linha BioRepair. Vocês viram aqui uma linha bem singular. Ela é composta de um spray multifuncional, né? Lindo aqui, ó, sinto muito, tá, gente? Mas eu sou técnica, então eu já tenho em mãos, posso dizer que já usei muito nas minhas clientes, e já tem aqui cliente querendo para levar, para ela ter para o uso dela. Maravilhoso, né? Tem aqui, olha que coisa linda. Tem que pegar com cuidado, que essa semana eu já deixei o coração do seu Paulo palpitando, porque eu quebrei um vidrinho e eu só dou problema, né? Porque a pessoa não é jogadora, esbarra, o vidro sobe, ela não segura e ele cai no chão. Mas olha que coisa linda aqui, mais do que lindo, contém aqui uma sequência, né, de aminoácidos, uma cadeia de aminoácidos para entregar muita coisa mesmo. Então, vamos lá, gente, vamos começar. A proposta é tratamento, proteção e reconstrução diária. Isso é muito bom, tá? Pensem bem nesse termo, tratamento, proteção e reconstrução diária, porque o dia a dia nós precisamos de ter produtos, né, que eles façam essa manutenção, porque os nossos clientes, eles malham, eles vão à academia, eles caminham. Eu espero que vocês não tenham clientes como eu, porque eu tenho uma cliente que ela faz parte da equipe e ela tem a capacidade de malhar de cabelos soltos, né? Então, é isso, né? E hoje a gente tem uma linha para proteger isso também. Pode passar, né? Vê se alguém tem o microfone ligado, porque está a fazer um pouco de eco. Pede aí, se alguém tiver o microfone ligado. Pessoal, quem puder, desliguem os microfones, e aí, quando chegar o momento de vocês se colocarem, aí vocês levantem a mãozinha, e aí eu peço para os demais desligarem, para que vocês possam falar, tá bom? Olha, gente, sem contar que, mais uma vez, a Seiva Therapy, ela está assim, entregando muito na didática, né? No material entregue a vocês, no material que vai estar no YouTube, então, material simplificado, condensado, mas não menos importante, não menos instrutivo. Então, que vocês possam aí estar arquivando esse material, porque isso é muito importante para vocês tirarem todas as suas dúvidas. Não é só de olhar o material, você já tem vontade de ter o produto aí com você. Então, a maioria dos tratamentos capilares de hoje, né, eles ainda são muito superficiais, mas por isso que a terapia capilar tem feito a diferença nos nossos espaços, mesmo de embelezamento, porque a ideia é que os nossos tratamentos, mesmo quando destinados para o uso diário, eles não sejam produtos superficiais, que eles tenham uma entrega. E foi pensando nisso, né, focados em máscara, sensorial e resultado imediato, que a gente foi cada dia mais buscando, pesquisando para saber o que a gente pode entregar mais. E o que é, né, realmente que sustenta a força do fio. A resposta está na estrutura, né? Quando a gente, hoje, né, as mulheres mais maduras, né, mais madura que eu digo 30 mais, tá? 30 em diante, já vamos chegando à era da maturidade. Então, quando você vai ao médico, quando você vai a uma consulta, o que você hoje é cobrada? É na condição de que você precisa fortalecer a sua estrutura. Quem é a sua estrutura? O seu esqueleto, né? Porque se você não fortalecer a sua estrutura, vai chegar uma hora que você vai sentir isso, porque ela não vai aguentar o peso do seu corpo. Quando nós falamos de cabelo, quando nós falamos de haste, quando falamos de fio, e hoje a proposta dessa live é sobre o fio, nós temos que estar preocupados com a estrutura, né? E quando se fala de estrutura, pensa-se muito em queratina. Só que a queratina, na realidade, nada mais é do que a soma final de uma cadeia de ligações covalentes de aminoácidos.
né? Então, para que essa queratina, para que esse cabelo ele tenha uma estrutura, para que ele suporte as demandas nossas do dia a dia, as agressões físicas, químicas e externas, né? Que é o nosso dia a dia, como a poluição, a própria luz do sol, né? O nosso suor, tudo isso termina infringindo a nossa estrutura. E aí nós temos que ter, né, uma linha para que ela nos dê essa condição de ter a certeza que nós estamos tratando, nós estamos protegendo, estamos fazendo a manutenção do nosso fio, mantendo ali tudo que ele necessita com uma película, não uma película oclusiva, mas com um tratamento que ele seja, que tenha uma carga iônica, que quando o cabelo ele começa a ficar desestruturado, ele termina tendo uma carga aniônica, e nós precisamos ter produtos que eles façam ali a catalisação, que ele seja ali catiônico, para que haja essa união e para que haja uma cutícula mais fechada, uma cutícula mais justaposta, para que assim a gente tenha uma fibra mais saudável. Então, quando a gente pensa em sustentação, em força do fio, nós estamos falando de cutícula, né? E se a gente futuramente vai ter uma aula falando mais as quantidades de cutículas que nós temos, né? Porque nós temos endocutícula, exocutícula, e cada uma, porque quando a gente olha assim, parece que está falando de uma coisa só, quando na realidade não. E quanto mais vem as camadas dela, mais é o nosso córtex e mais os códigos genéticos ficam mais expostos. E por isso que nós temos que nos preocupar em desenvolver produtos que eles criem essa proteção para o nosso fio, para que assim a gente mantenha todos os nutrientes necessários para a saúde dele. Então, é isso, tá bom, gente? Vou passar aqui os slides para tentar, assim, ser bem objetiva. Aqui nós temos essa imagem linda, né? E quando a gente fala de estrutura do fio, tem tudo isso aqui. O cabelo é formado principalmente por queratina, que é uma proteína rica em aminoácidos. Cerca de 90% da fibra é proteína, e essa proteína é queratina, né? Porque é uma proteína que ela vai cristalizando, é uma proteína dura, que é onde tem a queratina. E a queratina do fio é diferente da queratina que contém em todo o restante do nosso corpo. E essa queratina ela é formada por uma cadeia de aminoácidos, que são as ligações químicas, principalmente, né, das pontes de sulfeto. Então, quando a gente fala de ponte de sulfeto, a gente fala lá do aminoácido cistina ou cisteína, que é onde, normalmente, quando a gente fala de desestruturação, quando a gente fala de processos químicos, a gente está falando justamente no aminoácido cistina ou cisteína, ou a cadeia ali, né, as ligações químicas e a de sulfeto, as pontes de sulfeto, que são formadas de cistina ou cisteína. E tudo isso passa pela cutícula, tudo isso para chegar nessa ponte, né, que está lá no córtex, a gente passa pela cadeia de cutículas, endocutícula, exocutícula, para poder alcançar. Então, mesmo quando não falamos de química, muitas vezes algumas práticas que nós temos termina fragilizando essa cutícula, degradando essa cutícula e tirando um pouco a saúde do nosso fio. Então, aqui nessa imagem aqui, para lembrar, né, a gente tem aqui a cutícula falando que tem de 10 a 14 camadas, alguns escritores, mas isso é muito voltado ao DNA, tá, gente? Nem todos os fios têm a mesma quantidade de cutícula. Cada DNA, cada código genético tem a sua quantidade de cutícula. Então, isso é muito importante a gente ter isso em mente. E quanto menor for a quantidade de cutícula que nós temos, mais exposto fica os códigos genéticos do nosso fio. Então, aqui a gente tem aqui a papila, né, que é a matriz, os melanócitos, os vasos sanguíneos, né, e todas essas glândulas fibrosas aqui, a bainha da raiz, então, a camada vítrea, né, bainha interna, tudo aqui, a gente trouxe aqui essa figura, para quê? Para mostrar que, quando a gente pensa num produto,
a gente tem que pensar não no fio aqui que está externo, mas em tudo que tem nele, em tudo que a gente precisa pensar num produto tecnologicamente, biologicamente, para que possa alcançar e ter essa comunicação celular. Pode passar. Aqui, né, o que danifica o fio? Então, aqui, esse nosso slide de hoje está bem sugestivo a gente fazer perguntas, porque para você entender qual a finalidade de um produto, você tem que entender o porquê você precisa ter esse produto. Então, talvez você não se encaixe em uma condição, mas você se encaixa em outra. Então, o que danifica o fio? Aqui nós temos processos químicos, calor excessivo, radiação UV, tração mecânica, e isso leva ao quê? A quebra das ligações, a perda de massa proteica e aumento da porosidade, a famosa porosidade, né? Porque, às vezes, as pessoas reclamam de frizz. Frizz é uma condição da estrutura do seu cabelo. Então, um cabelo, normalmente, naturalmente, ele contém frizz, porque até um sol, uma radiação, qualquer coisa, já agrediu ali a cutícula. E aí o frizz é natural, é muito interessante como que às vezes as pessoas brigam e querem de qualquer maneira agredir o fio com algumas técnicas para redução de frizz. Você vai reduzir até uma quantidade, uma percentual, mas sabendo que toda a estrutura de cabelo vai ter um frizz. Entendeu? E está tudo bem, gente, e é normal. Agora, quando esse frizz se torna uma fibra porosa, aí ele perdeu massa proteica, aí ele está perdendo corpo, aí é diferente. Então, estudos em tricologia mostram que danos químicos reduzem significativamente o conteúdo proteico da fibra. E hoje, a gente vai muito mais além, né? Porque quando a gente fala de danos químicos, às vezes as pessoas falavam assim para mim, mas eu não uso química. Qualquer produto, às vezes, um shampoo que você usa, vamos lá, um shampoo mal elaborado, um shampoo que não foi bem desenvolvido, que não é bem orientado para o seu tipo de cabelo, ele pode causar um dano, porque ele tem uma concentração ali de surfactantes que ele entra como um agressor e aí causa um dano tão grave quanto uma química que desestrutura lá a cadeia de sulfídica, né? A cadeia de sulfeto ou a cistina. Então, aqui a gente tem córtex, né? Que é o coração lá mais interno, onde tem os nossos códigos genéticos quando se trata de fio. A gente tem a medula, que hoje alguns estudos dizem que nem todos os cabelos têm medula, nem todos os fios têm medula, mas outros estudiosos e pesquisadores já estão discordando disso. E nós temos a cutícula, que é o corpo, é a proteção, é a roupa do nosso cabelo, né? E por ela ser a roupa, a gente precisa abrigar bem tudo que tem dentro dela. Por isso, a gente precisa ter um produto que se preocupe com a estrutura do nosso cabelo. Vamos lá. E aqui, por que usar aminoácidos, né? Aí vem mais uma pergunta. E aí essa imagem aqui está muito bonita, porque quando eu olho para ela, eu particularmente, gente, quando eu estudava no 2º grau, eu falava que eu odiava a química, e hoje em tricologia, o que mais a gente vê é aqueles esquemas na química de cadeias, dos átomos, né? Íons e livres, e que um vai pegando o outro. Então, aqui, essas bolinhas aqui, e aqui ainda vem com esses canais, mostra nitidamente as cadeias e as ligações covalentes, né? Que aí, diferente das proteínas grandes, os aminoácidos ele tem baixo peso molecular. E por isso ele tem melhor permeação, e por isso que há uma importância tão grande. Então, é sempre muito bom a gente pensar que uma proteína é formada por uma cadeia de mais ou menos 20 ou mais aminoácidos. Então, toda proteína formada como uma queratina contém dentro dela uma média de 20 ou mais, e hoje tem muito mais do que 20 aminoácidos. E isso permite o quê? Melhor penetração no córtex, reposição mais eficiente, ação mais profunda,
E aminoácidos hidrolisados, né, que eles são esses fragmentados, ele tem maior afinidade com a fibra capilar danificada. Então, isso é muito importante a gente entender. E quando você fala de aminoácidos, né, e aí a gente tem aminoácidos, né, com ligações primárias, aminoácidos com ligações secundárias, quer dizer, quanto maior for o desenvolvimento da empresa, existem cadeias com maior quantidade de aminoácidos, que a gente chama das ligações peptídicas, ou menor quantidade de aminoácido. Então, quando você ouvir hoje peptídeos, está tudo ligado a essa cadeia de junção da concentração do tipo de aminoácido. E cada aminoácido ele tem um endereço, ele tem um código genético, onde tem uma comunicação, onde ele vai atuar na necessidade da fibra. Então, é por isso que a gente precisa entender isso. Por que usar aminoácidos? E quando a gente aqui escolheu no BioRepair 18 aminoácidos, esses 18 aminoácidos eles têm endereço certo para as necessidades da fibra, aquelas necessidades que vão desnaturando e degradando no nosso dia a dia, para os usuários de química ou não usuários de química. Pode passar. A ação dos aminoácidos na linha BioRepair, né? Qual a finalidade? Qual foi a intencionalidade de criar esse spray maravilhoso aqui da BioRepair, né? Então, aqui a gente vai falar agora que a ação dos aminoácidos na linha BioRepair. Quer dizer, que os aminoácidos são importantes na fibra, nós já sabemos que a proteína é formada por uma cadeia de ligações de aminoácido, nós sabemos. Agora, qual a importância dos aminoácidos na linha BioRepair, nós vamos saber agora. Então, a fibra capilar, né, como a gente já falou, ela sofre não só as agressões químicas, como as agressões dos agentes externos, como calor, sol, química, poluição e a própria rotina do dia a dia. Como eu comecei falando aqui, né, que até um exercício que você faça, o teu suor, ele passa a liberar mais ocitocinas, não, mais... Vou lembrar depois, agora deu um bug aqui na cabeça. Ele libera mais sais, e esses sais, eles prejudicam a saúde do cabelo. Simples fato, porque eles ficam mais ácidos, né? Quando ele libera, ele fica mais ácido, e só de encostar o cabelo no suor, isso já degrada, já desnatura a nossa fibra. Então, o tratamento moderno, ele precisa ser contínuo, inteligente e multifuncional. Então, quando o BioRepair foi criado, é porque nem toda hora você está lá no seu espaço de beleza, no seu hair therapy, você está na cabine com a sua terapeuta capilar e a sua vida continua, você continua tendo a mesma rotina, você continua tendo os seus afazeres que você precisa, até porque para que você tenha saúde, você precisa ter uma vida normal, fazendo tudo que você precisa fazer, certo? Então, vamos lá, pode passar. E aí, 2 aliados estratégicos para o profissional é o spray nutritivo multifuncional e o óleo nutritivo reconstrutor. Então, quer dizer, mais uma vez nós temos aumentando na família mais um óleo. E esse óleo, gente, é um óleo verdadeiramente de multifuncionalidade e nutritivo. Quando a gente fala de óleo, eu passo mal quando uma pessoa fala reparador de pontas. Não, gente, há uma grande diferença em reparador de pontas e óleo nutritivo. Um óleo nutritivo, ele é enriquecido com produtos, né, ativos naturais, óleos vegetais, que têm permeabilidade, ele tem artigo científico comprovando que ele tem afinidade com a fibra capilar, e isso protege a fibra capilar e mantém ela na funcionalidade normal. Pode passar. Aqui nós temos aqui, né? Só para passar essa imagem aqui para vocês terem uma noção, spray, né? O spray nutritivo, a composição dele e os benefícios, né? Ele é um tratamento leve de proteção diária inteligente. O que eu acabei de falar? Aquele momento que você vai para a academia, se você quer ter o seu BioRepair, tranquilamente você pode ter, porque ele não é só um finalizador para trabalhar mecanicamente numa escova selada, não. Você vai sair dali, você vai para a sua atividade normal, você pode usar o spray antes do seu exercício,
e pós o exercício, por quê? Porque você sabe que o cabelo passou pelaquela presença da alcalinidade, né, da acidez do suor, e o cabelo às vezes fica mais poroso, fica elétrico, então você pode dar um spray, né, e colocar o spray no seu cabelo e ir para a sua rotina normal, que você tenha a garantia que você ali protegeu, porque ele é um tratamento leve, tem uma proteção diária inteligente. Ele é composto por um blend de 18 aminoácidos essenciais que atuam diretamente na estrutura da fibra. Então, quando a gente falar de spray, gente, quando a gente falar de spray, a gente está falando de fibra capilar, seja ela escovada, seja ela úmida, seca, seja ela da forma que for. Porque quando você pegar esse produto, eu tenho uma cliente que ela quer ele só porque ele é muito cheiroso. Mas eu estava explicando para ela que mais do que o toque, né, olfativo, o aroma dele que é maravilhoso, ela precisa entender a multifuncionalidade dele. E aí eu estava até falando para ela malha muito, então transpira muito, a pele dela é muito oleosa. Então eu falei para ela, sempre que você for para a academia, você protege as pontas do seu cabelo, borrifa na haste, prende o seu cabelo, e depois, sair da academia, não vou ter vou meu trabalho, não vou ter como lavar o cabelo naquela hora, dá mais uma borrifada, protege ele, que ele vai aguentar até o seguinte momento de você lavar e higienizar o seu cabelo. Então, quando a gente pensar em spray finalizador, um blend de aminoácidos. Então, ele não é só finalizador, ele tem função de proteção diária, é multifuncional, tá, gente? Então, só vou usar ele quando eu for fazer uma escova. E aí, de repente, chega aquela pessoa que não faz escova e você não indicou o Biorripé para ela. Você está cometendo um grave erro, porque o plus é ter ele como um finalizador para escova, ter proteção térmica, é plus, mas ele não foi direcionado somente como um leave-in. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, porque senão você coloca ele lá numa prateleira para usar só como leave-in, e a finalidade dele é muito maior do que essa, tá bom? Tá, não tem problema. Travou. Como travou aqui a apresentação, eu parei aqui no multifuncional, né? No Blend Biorrepair. E aí eu vou aproveitar esse momento para você levantar a sua mão e a primeira que abrir o microfone, se você tem alguma dúvida sobre, até aqui, sobre a utilização, a finalidade, a importância dele no seu dia a dia. Alguém, esse é o momento. Fale agora ou cale-se para sempre. Fala lá, Cláudia, você é a primeira. Cláudia, pode abrir seu microfone. Não estou te ouvindo, Cláudia. Vou fechar até o meu. Alguém está ouvindo a Cláudia? Seu Paulo está ouvindo a Cláudia? Eu não estou. Não estou a ver a Cláudia, não. Cláudia, abre seu microfone. Abre seu microfone. Abriu. Cláudia, tenta sair e entrar de novo na aula. Oi, Elis, sejas bem-vinda. A minha amiga de Mato Grosso.
Então, mas está toda a gente muda? Oi, amigo, boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem? Boa noite. Quem chegou agora, nós estávamos fazendo a apresentação e, por enquanto, eu estou falando aqui do spray multifuncional BioRepair, né? E aí a gente está falando da concentração de aminoácidos que tem nele. E, no primeiro momento, quando você vê um spray multifuncional, a primeira ideia que você tem é por ele ter proteção térmica, proteções contra os raios UV, você imagina ele somente como um leave-in pré-escova, né? E, na realidade, a gente está desmistificando, porque quando a Seiva Therapy ela aumenta a família, ela tem uma intencionalidade, e a intencionalidade dela é trazer mais ativos e mais agregados à família que compõem os tratamentos, não só em cabine, mas como o nosso cliente final que vai para casa, que tem a sua vida e a sua rotina comum, ele tenha como manter os cuidados dos seus filhos. E hoje nós entendemos que no dia a dia a nossa rotina é uma rotina muito puxada, é uma rotina onde a gente tem a exposição ao sol, quando a gente vai malhar, quer dizer, você transpira, você soa, e o próprio suor, ele tem um pH diferente do cabelo, e dependendo da condição do fio, quando ele entra em contato, às vezes você fez um tratamento, o cabelo estava lindo, e aí quando sai da academia, liga para a sua terapeuta, ou para a sua cabeleireira, o seu profissional, você fala assim, nossa, meu cabelo estava tão lindo, mas não sei o que aconteceu, que agora ele está todo poroso. E aí você começa a fazer aquela anamnese, e aí, o que aconteceu? Aí você calha de ele fazer um vídeo lá da academia. E quando ele faz o vídeo da academia, você está vendo lá ele fazendo cardio lá, e o cabelo solto, encostando livremente no suor. Quer dizer, se o suor encosta no couro cabeludo, o nosso couro cabeludo ele demanda de uma concentração de sebo, né? E aí ele mantém ali uma película e uma proteção já oleosa. Mas até meio ponto ele não tem essa proteção. Então, qualquer contato dele com um meio mais alcalino ou mais ácido, isso vai agredir as cutículas, né? Porque a gente tem uma fibra que ela é composta de uma camada de cutículas. E essa camada de cutículas, dependendo do tipo de agressão, ela, muitas das vezes, não tem condições de proteger tanto fio. E ali já começa uma degradação. Então, pensando nisso, né, graças a Deus aqui foi resolvido o nosso problema técnico, nós criamos a nossa linha BioRepair, com o spray multifuncional, que tem uma concentração de 18 aminoácidos, né? É desenvolvido em nanotecnologia, com bioativos, onde eles estão numa cadeia de aminoácidos, de peptídeo, para quê? Para colocar ali, devolver aquilo que o cabelo perde. E sobre isso, aí a Cláudia me perguntou se pode ser utilizado em piscina como proteção, piscina e praia. Sim. Você vai para a piscina, você vai para a praia, você borrifa, você prepara o seu cabelo antes. Você borrifa e você está criando uma proteção. Então, você está protegendo o seu cabelo contra os danos externos, contra as agressões. Acabou dali, você lavou, você borrifa novamente. Ou, digamos, você teve uma exposição ao sol, ou até mesmo academia, e não teve tempo de lavar, mesmo sem lavar, você pode borrifar o spray BioRepair, porque você está criando mais uma camada e protegendo mais os seus fios. Então, você está fazendo um tratamento. E aí, quando você vai lavar, você não vai ver aquele cabelo com a cutícula exposta, né? Aquele cabelo poroso, aquele cabelo, porque é o que eu disse antes, o menor problema é o frizz. O maior problema é a porosidade dos fios. E quanto maior... Isso, está aqui, ó. Então, a gente pode, ele protege, né, contra a agressão química do cloro, reduz a rigidez e a aspereza, né, e evita a quebra pós-piscina. Na academia, sabemos que a estrutura do suor, ela termina trazendo uma desnaturação da fibra também, e aí a gente também perde. Então, quando ele cria um filme protetor, long last, ele termina protegendo dessa agressão do suor. Então, você pode usar antes da academia, após a academia, antes da praia, antes da piscina e pós a piscina. Então, essa foi, assim, um resumão de tudo que a gente falou até agora, que foi sobre o spray multifuncional BioRepair, tá bom? Então, não coloque ele numa prateleira, dando única utilidade para ele como finalizador para finalização em escova.
Mesmo as pessoas que não escovam o cabelo podem usar o spray multifuncional, porque ele tem todos esses benefícios. Outra coisa, o facto de ele ser termoativado, mesmo quando pôs com o cabelo a seco e a pessoa vai para a rua, mesmo no seu dia a dia, ele está a tratar o fio, tá? Porque ele vai apanhando o pouco sol que apanha ou muito sol, conforme mais sol ou com mais calor ele apanha, mais ele trata o fio. Então, o facto de ele ser termoativado, ele também tem essa potencialidade que no seu dia a dia, para quem anda ou quem vai para a praia, quer caminhar. No caso aí, seu Paulo, é a proteção UV, né? Esse tipo de calor, sim. Esse tipo de calor raio do sol que incide na fibra, ele tem essa proteção, ele cria uma camada que inibe e protege o cabelo contra os raios UV, né? Aí, contra as agressões mecânicas, que é o outro tipo de calor mecânico, aí ele protege a desnaturação. Então, ele tem uma proteção natural que está relacionada ao sol, aos raios UVA e UVB, e uma proteção dentro da desnaturação quando o cabelo passa por um calor mecânico, que são dois tipos de calor que incidem na fibra. Então, tanto para um quanto para o outro, ele tem uma proteção. A proteção UVA, UVB e a proteção contra o calor mecânico da prancha ou secador. Tá bom? Então, vamos passar aqui. A Cláudia respondi a sua pergunta, Cláudia. Levanta a mãozinha aí, eu boto um joinha. Agora a gente vai para os ativos, né? Ok. Isso aqui é muito importante, porque cada ativo, né, cada cadeia, cada aminoácido, ele tem uma finalidade e ele vai agir diretamente em uma necessidade. Nós sabemos que se ele tem uma proteção cuticular, a gente tem várias camadas de cutícula. Então, a gente tem a endocutícula, a exocutícula, a mesocutícula. Então, a gente tem vários tipos de cutícula. E ele aqui, ele vai... Então, cada aminoácido que contém nessa linha, ele vai trabalhar uma determinada necessidade. Quando eu tenho aqui, quando eu falo de reconstrutores, fortalecedores, né, eu estou falando o quê? Quebra, dano mecânico, passou por processos químicos e aquele também é utilizado. Então, ele precisa de quê? Reconstrução, fortalecimento. Quem são os aminoácidos que vai atuar nessa água? A cisteína, a leucemina, a lisina, a hidroxilina e a hidroxilisina. Tem algum áudio aberto? Se puder, gente, por favor, fechar, para melhorar a clareza aí. E aí, isso é muito importante. Lembra quando a gente fala assim, todo mundo, até quem não é profissional da área, sabe que quando a gente fala de transformação química, e transformação química seja por alisamento, estrutura, mudança de forma, ou até mesmo tonalizantes, ou coloração, ou descoloração, a gente vai mexer lá na cadeia de sulfídica, na cadeia de sulfeto, ou na cisteína. Então, esses aminoácidos reconstrutores, eles vão trabalhar justamente para repor essa degradação. Quando a gente fala de hidratação, a gente está falando de quê? De maleabilidade, a gente está falando daquele cabelo para proteção da perda, né, de água, que a gente sabe que há uma grande perda de água. E esses ativos precisam estar dentro do quê? Daquele controle dos fatores de hidratação natural da pele. Então, tem que ter ativos que realmente eles se identifiquem, que eles sejam biomiméticos, que sejam iguais. Só dessa forma a gente vai alcançar uma hidratação, a gente vai manter, porque a hidratação do fio, ela se mantém quando a gente mantém a água no fio. Quanto mais ativos a gente tiver para criar uma barreira onde diminua a perda de água, melhor vai ser o nível de hidratação. Tá? Então, a gente tem aqui a serina, né, glicina, alanina e a treonina, que são os aminoácidos que vão atuar nessa hidratação, nessa questão do ponto da hidratação. Então, aqui, quando a gente fala de elasticidade, né? Elasticidade, o cabelo passou por várias agressões, e aí aquele cabelo que quando você lava, você tem até medo de pentear. Por quê? Ele foi agredido lá no córtex, e ele foi desnaturado, e aí ele precisa de quê? De repor esses aminoácidos que compõem essa estrutura
da proteína, da queratina, para estar sendo fortalecida. E quem são esses aminoácidos? Valina, isoleucina, fenilalanina e a tirosina, que também é responsável pela canice, né, pelo embranquecimento dos fios. Então, nós temos aqui, e os aminoácidos que ajudam no estímulo e equilíbrio do couro cabeludo. Quando a gente fala de estímulo de crescimento, a gente fala de couro cabeludo. Então, você pode ver que, na maioria dos ativos, quando a gente fala de ativos que estão lá junto de um complexo, né, para fortalecimento, você vai achar arginina, aspartano, glutamato e histidina, que eles têm a função de estimular. Então, você vê, essa cadeia de aminoácidos fica muito mais fácil a gente entender quando ela está dividida dentro das reais necessidades. Então, quando eu penso, para eu pensar em hidratação, eu tenho que ter um desses lá. Quando eu pensar em fortalecedor, reconstrutor, eu tenho que ter um desses, pelo menos. Quando eu pensar em estímulo de equilíbrio do couro cabeludo, estímulo de crescimento, eu tenho que ter lá a histidina, que vai trabalhar nas sinapses, na comunicação, na energia, na comunicação com as mitocôndrias, não é? Então, tudo isso é pensado. Então, quando a gente fala em 18 aminoácidos, a gente buscou ali os mais importantes que atuam diretamente nessas questões. Ficou claro, gente? Até aí, tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Seu Paulo, quer colocar alguma coisa? Vamos lá, mais um aqui. Hoje a gente acredita que hoje a gente consegue. Aí aqui os benefícios gerais, gente, benefícios gerais, né? Reconstrução progressiva. Progressiva por quê? Quanto mais você usa a continuidade, ele não é aquela coisa isolada, não é aquela coisa make-up que atua só na superfície. Se ele é composto por aminoácidos, se ele tem uma ação dinâmica, né? Ele tem uma ação dinâmica, se ele tem uma comunicação celular, se ele for desenvolvido, né, com tecnologia, então a continuidade do uso ele vai trazendo benefícios. Então, quando você fala de tratamento, significa que quanto mais você usa, mais você vai vendo benefício no cabelo. Então, você vai vendo uma hidratação inteligente, sem pesar, isso é muito importante. Edna, e cabelos muito finos? Você só tem que ter cuidado com a concentração, porque o que mata não é o produto, é a dose. Então, às vezes, o grande problema é que a pessoa pega, borrifa uma grande quantidade, então não há uma necessidade em em cabelos finos, de você concentrar uma quantidade muito grande, porque se ele é um produto altamente concentrado, uma quantidade muito grande vai pesar no fio. E o interessante é que mesmo depois que lava, eu tive relatos, que mesmo depois da lavagem a pessoa percebe a diferença no fio. E essa é a diferença de tratamento. Se fosse só um livinho, quando você lava, o cabelo está do mesmo jeito. Mas a continuidade do uso, você percebe aquela cutícula que ela estava muito danificada, muito aberta, como ele trabalha, né, no complexo da membrana celular, então ele vai entrando ali nas fissuras, que a gente sabe que a cutícula, uma vez aberta, danificada, a gente não consegue. Mas quando você trabalha com aminoácidos, é como se você fosse criando um cimento intercelular e você vai fazendo ali um cimento e uma camada para você ter a cutícula mais justaposta ali e um brilho, mais maciez, melhor maleabilidade, melhor elasticidade. O resultado, né, que é a reposição de massa, melhora, né, aquela estrutura, né, que é a queratina do fio, porque o ideal quando eu sou cabeleireira. Então, antigamente, como cabeleireira, a nossa ideia, a nossa leitura é que o cabelo está danificado, faz reposição de queratina. E é um erro, a gente faz reposição de aminoácidos para o fortalecimento da fibra, porque a queratina em si ela vai criar ali um resultado make-up, de maquiagem. Quando lava, sai, né? Ela fica só na superficialidade. Quando você trabalha com ativos biomiméticos desenvolvidos em tecnologia, retirado de plantas, de ativos naturais, então ele tem mais similaridade com a nossa estrutura da fibra. E aí ele vai o quê? Fortalecer
e ele vai fazer aquela ação. É diferente de você falar de reconstrução com reposição de queratina. Reduz com isso a quebra, menor quantidade de frizz, porosidade, mais brilho e alinhamento. No couro, né? Por ele ser um produto desenvolvido para terapeutas usarem, não há aquela preocupação, encostou no couro, vai pesar? Não, ele tem arginina, que estimula a circulação, ele tem glutamato e aspartano, que traz uma regeneração celular, e a histidina, que tem uma ação antioxidante. Então, são produtos pensados para não criar ali um peso. Não há preocupação quando você borrifou e encostou no couro e agora vai sobrepor, vai aumentar a oleosidade. Não. Ele tem uma boa absorção, então não há essa preocupação. Ok, gente? Tudo ok até aí? Pode passar. E aí, quando se fala de proteção, né, com antioxidante, como a tirosina e a histidina. Então, quando a gente pensa em antioxidante, o que a gente está pensando? Tratamento anti-age, melhora a visibilidade do fio, né? Quer dizer, o próprio ecanice, né, os cabelos brancos, então você melhora a estrutura desse cabelo. Quanto melhor a estrutura, quanto maior a saúde, você tem um retardamento, né? Nos radicais livres. Reduz os danos oxidativos, ajudam na proteção solar, como estava falando o seu Paulo ali, de forma indireta. Se ele é antioxidante, automaticamente você preserva mais a cor. Então, as pessoas que colorem cabelo ou descolorem, passa um tempo, a gente percebe, por causa da desnaturação e a degradação da fibra, que aquele cabelo fica oxidado, com uma cor envelhecida, que a gente já nem percebe. Nos testes, uma das coisas que a gente percebeu, mesmo os cabelos que necessitavam de retoque, ele realça a cor. Tanto realça a cor natural do cabelo, que o cabelo que passa por uma exposição muito forte ao sol, sem proteção, mesmo o cabelo que não é tingido, você vê partes externas do seu cabelo que ele começa a ter um reflexo de luz que você não tinha, ele já não é de uma cor só. Isso por causa do processo oxidativo. Se você tem um produto que ele tem uma proteção, então isso retarda esse processo dos radicais livres e melhora a cor do cabelo. Então, ele é versátil, porque ele está em forma de leave-in, é uma pré-finalização, tratamento intensivo, e pode ser usado como uma proteção diária. Então, ele pode ser usado todos os dias sem problema nenhum. Pode falar, seu Paulo. Eu não pedi para falar, não. Pode passar. E agora a gente vem a parte que eu amo de paixão, porque eu gosto muito de produtos que você possa otimizar ele, fortalecendo e potencializando outros tratamentos. Como não poderia faltar a preocupação também com o couro cabeludo, né? Então, nós temos o óleo nutritivo. O nosso óleo nutritivo, ele tem como ativos, né, manteigas vegetais, como amêndoa doce, coco, gengibre, babaçu, castanha do Pará, pracaxe, que hoje tem sido. Por que a gente garante que melhora a condição do frizz? Porque o pracaxe é excelente, mas não tem problema, porque lá era só figura. Excelente para essa redução de frizz. Eu já tive uma experiência, né? Até essa semana eu tratei de uma crespa, não foi cacheada, crespa, e ela estava acreditando no tratamento, né? Que ela não estava gostando do toque, porque o grande problema é que as pessoas têm uma visão de que o tratamento é só para cabelo alisado, que um tratamento de terapia capilar é direcionado somente para o cabelo que reflete aquela luz quando a fibra está esticada. Não. E o que mais me alegrou foi que eu fiz a potencialização da máscara, né, com o óleo nutritivo. E quando o cabelo dela, né, eu fiz um tonalizante, quer dizer, ela passou por uma degradação, porque mesmo sendo tonalizante, é uma química, então isso causa uma desnaturação na cutícula. E aí, quando eu fiz o tratamento, explicando para ela que não existe, né? Porque as pessoas pensam assim, mas esse tratamento é para crespa, porque aqui, quando a gente pensa em terapia capilar, você tem que pensar que você tem tratamento não para curvatura, você tem tratamento para necessidade.
E as necessidades do fio é indiferente à curvatura. Se ela é crespa, alisada, ondulada, cateada, ela precisa de tratamento e a gente tem que estar atento para a necessidade. E aí, uma vez me perguntaram, mas vocês têm tratamento para a curvatura? Eu falei, nós temos tratamento para couro e para haste capilar, independente da curvatura. Principalmente porque os nossos ativos, nossas linhas, são enriquecidas com óleos nutritivos e vegetais. E aí ela ficou maravilhada, porque ela pôde ver o resultado. O resultado como? Porque é diferente o cabelo com frizz e o cabelo que você coloca a mão e você não sente porosidade. Então, antigamente a gente tinha uma ideia que não ver porosidade era só no cabelo esticado. E ela pôde colocar a mão no crespo e sentir maciez, sentir maleabilidade. Perceber que ela colocava por dentro a mão no cabelo e ela percebeu o toque diferente. Então, o óleo fez o tratamento a ponto de sentir a porosidade no fio. E melhorou até a extensão do fio na finalização. E eu nem trabalhei com finalização, porque eu ainda tenho que ter aula aqui com a Ágata, né? Com finalização, eu não tinha um ativador de cacho. Eu quis mostrar para ela que o cabelo pode ficar bonito, porque a beleza da curvatura está no tratamento. Porque se você só usa de finalizadores, você não tem tratamento. E aí depois eu borrifei o spray, né? Para ela perceber que ele ia trazer uma proteção para ela, para o sol ela ia ter um day after, né? Mais prolongado, porque a fibra dela estava mais protegida. Eu trouxe esse adendo para quê? Para a gente entender que a gente está falando de tratamento. Eu não gosto de classificar a nossa linha como finalizador. É uma linha de tratamento e proteção diária para qualquer tipo de cabelo. Amém? Aí, não aguentei, tinha que falar o amém. E aí, perdão, gente, foi mal, é a força do hábito. E aí, eu me empolguei aqui. E aí, os benefícios gerais, né, disso tudo, a reconstrução profunda da fibra, né, a nutrição intensa, a hidratação prolongada, o brilho e a maciez não maquiada, porque aqui o meu cabelo está maquiado, mas o meu cabelo molhado natural, ele tem brilho, ele tem maciez, e é isso que um produto, uma visão e um conceito de terapia capilar quer entregar. Então, o conceito de terapia capilar vai além da produção de um produto. Nós entregamos conceito, entregamos tratamento, ativos que vão atender a qualquer necessidade. Finalização é outra situação, é gosto de cada um, mas tratamento nós entregamos, tá bom? E ainda que Tucumã e Ucuba, gente, vamos combinar, né? Trouxemos lá do Cerrado dos nossos melhores óleos de alívio de emoliência. Eu sou suspeita a falar, eu quero que vocês usem e façam comentários depois. Pode passar. E aí a ação completa dele, né? Aí aqui a gente vai falar de reestruturação do córtex, do óleo, né? Porque ele tem, cada óleo desse, ele tem uma finalidade, tem óleos aqui antioxidantes, óleos aqui que acalma a irritação, ativa a circulação. Então, selamento de cutícula, redução de frizz, proteção contra danos externos. Por quê? O bisabolol, ele acalma e reduz a irritação. Então, vários dermocosméticos contêm bisabolol para quê? Acalma e reduz a irritação. Então, pode ser usado o nosso óleo no couro cabeludo? Sim. Você pode usar em nutrição noturna, você pode usar naquele cabelo que passou por um processo químico e está irritado, ou até mesmo, às vezes, por causa de uma má higienização, você ficou com aquela mania de estar fazendo aquela coceirinha e, às vezes, você fere o couro cabeludo, então ele é excelente. O gengibre ele estimula, ativa a circulação. O nosso cabelo cresce de acordo com que nós estimulamos a circulação para que haja uma comunicação, acorda a mitocôndria, e aí os nutrientes eles conseguem vir até a papila e ali mandar nutrientes para fortalecer, ativando a circulação, comunicação celular, estímulo de crescimento, melhora a ancoragem na nossa fase anágena. Então, os aminoácidos, né, como foi falado de todos eles, equilíbrio e regeneração.
tanto no couro cabeludo quanto na haste capilar. Pode passar. Então, aqui, na proteção, ele também, porque o nosso óleo, ele também atua na fibra, você pode usar ele como finalizador, só que eu faço aqui uma observação, gente, ele é muito concentrado. Quando você for usar, agite ele, tá? E coloque uma gota mínima, comece com o mínimo, porque às vezes você coloca uma quantidade excessiva e pode pesar o fio por ele ser um óleo muito rico, tá? Então, ele também tem proteção térmica indireta, né, como o seu Paulo tinha dito. Então, tanto as agressões térmicas externas naturais, quanto a agressão mecânica térmica. Então, ele pode ser escovado o cabelo com óleo? Pode. Eu tenho clientes que eu gosto mais de escovar com a proteção a nível de sérum, né, que eu não gosto nem de chamar ele de óleo, eu vejo ele como sérum, do que mesmo com leave-in. Às vezes, com o sérum, ele fica mais leve. Então, ele reduz, né, danos solares e preservação da cor, gente. Então, cabelos principalmente tingidos, vermelhos, louros, que sofrem muito mais com a agressão dos danos externos ou os danos mecânicos, excelente tratamento, tá? A tecnologia dele é termoativada e fotoativado, tá? Então, ele tanto é termoativado quanto fotoativado. O calor potencializa a absorção. Então, se você quer fazer um tratamento mais intenso, quando você escova com ele, você está potencializando o tratamento. Então, quando eu faço um tratamento com a linha BioRepair, do spray, eu lavei o cabelo, condiciono o cabelo, aplico o spray BioRepair, eu estou colocando ali os aminoácidos. Quando eu faço a escovação com o óleo, eu estou potencializando, eu estou fazendo uma selagem cuticular. Mas não é selagem cuticular de química, não, tá, gente? É uma selagem cuticular de tratamento. Então, ali é o que o seu Paulo colocou. Ele é fotoativado, então, de forma natural. Quando ele recebe os raios solares, né, ele é tipo... A gente fala muito sobre alguns ativos hoje que têm cromóforos, né, para serem usados no laser. Então, foi constatado cientificamente pelo laboratório, nos informou que os raios solares, né, fotoativa ele. Então, mantém a integridade do óleo e aumenta ainda a proteção dele no fio, tá? O tratamento contínuo, mesmo após a aplicação, ele vai dando resultados maiores ainda. Pode falar, seu Paulo, agora foi a sua voz, que naquela hora eu lhe interrompi, que eu estava numa parte... Não quer falar, não, pode continuar. Não, você levanta a mão e fica achando que o senhor quer complementar alguma coisa. Então, foi até aqui, gente. Então, vocês viram a concentração, que esse óleo ele tem um diferencial dos outros. Ele é fotoativado, tá? Tanto pela ferramenta mecânica, quanto pela incidência dos raios. Então, ele não é volátil, ele não elimina, ele simplesmente é como se ele ali recebe, tem uma comunicação e se mantém na fibra capilar, protegendo ela. Então, cabelos coloridos, perfeito, tá? Aquele cabelo, principalmente cores fortes, como ruivo, vermelho, que ficam muito oxidados, excelente tratamento diário para esses cabelos. Pode passar. E a forma de uso, né, como está aqui, ele serve tanto como finalizador, como pré-escova, umectação, potencializador de máscara e aplicação no couro cabeludo. Então, aqueles tratamentos que... posso vender para minha cliente? Pode. Às vezes, a cliente não tem uma assiduidade no teu espaço e ela tem uma vida muito corrida, então ela precisa de um tratamento da haste. E hoje, a terapia capilar está inteligente, porque se você só tratar do couro e você não tiver tratamento da haste, o teu cliente vai para um cabeleireiro e talvez ele não tenha a mesma formação que você. E aí, aquilo que você está
colaborando para a saúde, ele vai lá e danifica com um produto que tenha ativos minerais, sintéticos, e aí você trabalha dando saúde de um lado e ele estraga o seu trabalho do outro. Então, é muito importante hoje as empresas que estão voltadas para dermocosméticos, que tratem o couro cabeludo, também desenvolver linhas que atendam a haste capilar, não só nas patologias, mas também na proteção diária. Porque o que mais a gente vê, você faz um tratamento de couro, aí a pessoa vai lá no outro profissional e ela fez um tratamento de química e você, às vezes, não tem um produto para você recuperar aquela haste, porque o teu tratamento está voltado só para anti-inflamatório, para descamação. Então, é muito importante hoje, na nossa prateleira, a gente ter produtos que, se a pessoa passou por coloração, você tem tratamento. Se ela passou por descoloração, você tem tratamento. Se a vida dela é uma vida constante, de suor, de pouco cuidado, você tem tratamento. Então, não tinha como a gente desenvolver linhas que não atentassem para a haste capilar. Então, quer dizer, você tem um tratamento hoje que você não só vai ver o resultado dele potencializando com calor, mas também você vai ver o tratamento dele potencializando de forma natural e no dia a dia que ela vai ver isso. Agora é o momento, tem mais aqui? E aqui a combinação de ativos estratégicos, né? Então, a gente tem aminoácido de reconstrução, óleos vegetais de nutrição e ativos biofuncionais de proteção e equilíbrio, tá? Biofuncionais porque eles foram desenvolvidos, retirados, né, ali daquela célula-tronco do ativo natural, levado para o laboratório, para retirar ali o suprassumo daquele ativo natural, desenvolver de forma biotecnológica para que haja uma penetração, para que haja uma comunicação celular e para que haja uma entrega. E por que isso muda o resultado? Porque você deixa de tratar só o sintoma e passa a atuar na causa estrutural, porque a estrutura também tem uma causa, e hoje vocês viram, a gente apresentou aqui várias situações que termina agredindo a estrutura do nosso fio. E aí a gente precisa antever um resultado contrário. E como que a gente antevê? Tendo tratamentos que você não só proteja, como recupere. Então, a gente vai ter uma retenção melhor de água, ganha resistência, responde melhor a outros tratamentos. Porque quando você tem um tratamento contínuo, você tem uma melhor resposta para outros tratamentos. Porque a pior coisa que pode acontecer, você faz um tratamento hoje e depois a pessoa tem um outro estilo de vida e quando volta você está sempre partindo da estaca zero, porque aquilo que você tinha entregue naquele momento não teve uma continuidade, não teve uma proteção. Aí, momento de perguntas agora, não é isso, Dai? A linha BioRepair foi desenvolvida exatamente com essa lógica de reposição inteligente, com um complexo de 18 aminoácidos, né? Que atuam de forma complementar. Não é reconstrução pesada, é reconstrução estratégica e contínua. Um ambiente mais saudável para o crescimento melhor dos fios. E é isso, não é sobre usar mais produtos, é sobre usar o ativo certo, da forma certa. E quando você entende o papel dos aminoácidos, você muda completamente o nível do seu tratamento. Então, cadeia de aminoácidos, você vai lembrar sempre daquele esquema de química, você vai lembrar de cadeias covalentes, você vai lembrar que o cabelo tem uma estrutura, o cabelo é formado de íons, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. E o dia a dia, não só os processos químicos, degradam essa estrutura do nosso cabelo. Então, quando você pensa em fio, você pensa em íons. Você tem não sei quantos % de hidrogênio, nitrogênio, carbono, oxigênio e enxofre. E tudo que a gente faz degrada. Quando degrada, você alcança a cadeia cistínica, você alcança a cadeia sulfídica, você abre as cutículas, né? Você agride ali aquela camada de cutícula e aquele cabelo vai se perdendo cada dia mais até que o córtex fique totalmente exposto. Se a gente pensar antes, se a gente entender que a gente hoje tem produtos que tem uma cadeia ali quebrada de aminoácidos, que tem melhor permeação, né? Que antes da gente pensar como que a gente pegava antes, uma queratina é uma molécula grande. Olha só como a gente evoluiu como profissional.
Eu mesma, como cabeleireira, não é que era errado, mas a queratina é uma molécula grande, ela não penetra nas disfunções da fibra capilar. Ela faz o quê? É como se fosse um gesso na perna. Ela engessava ali aquela camada de cutícula e deixava o cabelo poroso. E tanto que até as pessoas de cabelo natural e tudo, quer ver matar elas é fazer um tratamento de queratina. Porque você, quando aplica no cabelo, ele enrijece de tal forma e depois ele quebra. Então, quando você faz um tratamento com aminoácidos, são as micromoléculas, né, que compõem a molécula maior da queratina, que vai penetrar e agir ali nos lugares da necessidade que ele tem. E aí fortalecer a proteína maior, que é a queratina do fio. É a mesma coisa que você, às vezes, pegar um suplemento que só tem biotina. Na verdade, o seu corpo já produz. Você tem que melhorar a função do seu corpo para que ele possa produzir o que você precisa. E foi isso que a gente pensou com essa cadeia de 18 aminoácidos. Tá. A Dai vai parar a gravação para a gente poder ir para as perguntas e depois tem sorteio. Obrigada, gente, e pelo esse tempo de vocês ouvindo. A gente, assim, está otimizando e eu estou me educando para dar uma acelerada, porque para abrir as perguntas depois que foi feita a gravação, senão vocês não aguentam ver depois lá no YouTube, que fica muito grande, tá bom? Pode agora?